As primeiras manifestações grandes de rua no Brasil, contemporâneo, digamos assim, são as manifestações pela própria democracia. Então, essas manifestações surgem no começo dos anos 1980, né, quando a ditadura militar está um pouco ameaçada, meio caindo, né, e aí tem o famoso movimento das diretas já, né, são manifestações muito grandes, levam 1 milhão de pessoas às ruas de São Paulo, no Rio de Janeiro, é algo muito grande e que acaba sendo, na verdade, o recorde da ditadura, né? A ditadura já estava meio caindo de madura ali, desde o final dos anos 70, com anistia, volta de exilados e presos políticos, fim da censura, mas aí os movimentos de rua, eles vão lá e acabam com isso. E aí vem a história do Giannini, que ele fala que tem uma agenda, que esse é um primeiro consenso, né? Os brasileiros resolveram que eles não queriam uma ditadura, e queriam uma democracia, e aí você tem a democracia. A partir do momento que você tem a democracia, você tem dois temas que surgem no debate político, no segundo e o terceiro, e que acabam sendo muito importantes nos debates eleitorais, que são, primeiro, temas econômicos motivados por um grande problema que o Brasil tinha, a inflação brasileira, né, que é uma coisa que tem no final dos anos 80, começo dos anos 90, e é um trauma, é uma coisa realmente horrível, é uma coisa que quem viveu essa época de inflação lembra de receber o salário e no mesmo dia no supermercado fazer a compra do mês todo, porque o dinheiro ia perdendo valor ao longo do mês. Então, se você tinha dinheiro para comprar, sei lá, 3 quilos de feijão, no dia 1º do mês, lá pelo dia 10 ia ser 2 quilos de feijão. Se você estava comprando no dia 20, era 1 quilo de feijão. Porque o dinheiro ia derretendo ao longo do mês. Era nessa base, né? A inflação 60%, 70%, 80% ao mês, né? Chamou-se de hiperinflação. Dizem que não é hiperinflação, porque na Argentina foi pior, né? Na Argentina, meio que as pessoas recebiam salário e 2 dias depois valorizaram, elas faziam um papel de parede com as notas, né? Porque chega a 1000%, era um negócio meio absurdo. Mas a inflação brasileira é um grande trauma. Então, o tema econômico, como você controlar a inflação, segundo o Renato Giannini, é o segundo tema que passou a ser tema de discussão no Brasil. E segundo ele, essa questão da inflação elege o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique, depois de várias tentativas para combater a inflação, o governo Collor e tal, o Fernando Henrique virou ministro do Itamar Franco, que entrou depois do impeachment do Collor, enfim, essas coisas do Brasil, né? Todas as histórias bem rocambolescas, né? Os enredos políticos brasileiros são sempre emocionantes, né? E aí ele vira ministro da Economia e ele cria um plano ali, junto com uma equipe que ele vai lá, que de uma certa, com muita dificuldade, num primeiro momento é complicado e tem vários percalços, mas aí em algum momento consegue se debelar a inflação, né? Então, esse seria o segundo consenso, que seria um consenso um pouco da responsabilidade fiscal, que é o que derruba a inflação. Não, a gente não pode gastar mais do que arrecada. E aí tem toda uma cultura que foi criada em torno disso, né? E o terceiro consenso, segundo o Giannini, é a questão da inclusão social. Quer dizer, aí a gente resolveu a inflação, mas a gente ainda tem um grave problema que existe no Brasil desde o tempo ali de escravidão, né? O Brasil é uma sociedade muito desigual e muito excludente. E a gente precisa agora atacar isso com força. E aí, segundo o Renato Giannini, esse consenso em torno da inclusão social acaba dando a eleição do Lula em 2002, né? Então, esse é o artigo do Giannini. Aí ele se pergunta, bom, qual vai ser o quarto consenso? Aí ele chuta que seria uma pressão muito grande por melhoria dos serviços públicos, por causa da história lá do padrão FIFA, que teve nas manifestações de 2013, né? Essa era a visão do Giannini, né? Isso não virou tanto, mas essas 3 ideias, democracia,
responsabilidade fiscal e inclusão social, para ele são os 3 temas fortes do debate brasileiro e da agenda brasileira. O que eu achei curioso a partir desse ponto de partida foi que eu continuei pesquisando e descobri uma coisa interessante, 2 coisas interessantes. Uma, antes do artigo do Giannini, tem um livro do André Singer, que é outro professor aí da USP, como o Renato Giannini, meio ligado ao PT, né? O Giannini foi ministro da Educação da Dilma durante um período. E o André Singer, ele foi porta-voz do Lula, porta-voz do governo Lula. E ele tem um livro que chama Esquerda e Direita no Brasil, né? Que é um livro é um livro muito baseado em pesquisa de opinião sobre como as pessoas se definem, esquerda ou de direita. Mas, na verdade, ele reúne basicamente um monte de pesquisa do Datafolha. Ele trabalhou muito tempo na Folha, o André foi editor de política da Folha. E aí ele pegou uma pesquisa de 1994, anterior à eleição, que opôs o Lula ao Fernando Henrique, e nessa pesquisa diz o seguinte, essa pesquisa dá que o Brasil tinha 2 preocupações, a inflação e a inclusão social. Mas é tipo assim, os 2 primeiros temas aparecem de longe, e aí depois vem os outros. Então, em 94, já eram esses os principais temas de discussão no Brasil, segundo essa pesquisa que o André Singer leva lá. Ou seja, bem antes, quase 20 anos antes, do artigo do Giannini. Então, é interessante que uma coisa confirma a outra. E um pouco depois do artigo do Giannini, sai um livro de 4 autores, 2 cientistas políticos, o Marcos Mello, que hoje escreve para a Folha, e o Carlos Pereira, que hoje escreve para o Estadão, e mais um economista que chama Bernardo Miller, que é da Universidade de Brasília, e um americano que estuda instituições, que é um cara que chama Lee Alston. Lee Alston, né? O livro chama Brazil in Transition, e ele fala de várias coisas sobre o Brasil. É um livro muito otimista sobre o Brasil. Era aquele final do governo Lula, começo do governo Dilma, todo mundo achando que o Brasil estava bombando, ia ter Olimpíada, Copa do Mundo, uma coisa maravilhosa e tal. E eles também estavam muito otimistas, todos, né? E eles fazem um estudo lá, achando que o Brasil ia entrar numa nova e melhor fase, porque ele tinha muita clareza sobre os consensos, sobre os temas principais da agenda que precisavam ser resolvidos, que eram 3. Democracia, já resolvido, responsabilidade fiscal e inclusão social. Quer dizer, eles achavam que o Brasil não ia perder esses consensos, o Brasil ia persistir nesses temas de agenda, estava tudo isso mais ou menos resolvido, e daí para frente o Brasil só ia melhorar. Claro, ia demorar um pouco, porque o Brasil é um país muito complicado, mas só ia melhorar, né? Então essa é a questão. Enfim, tem então um certo consenso entre acadêmicos que o debate brasileiro ele gira muito em torno desses 3 temas centrais, mesmo tendo perdido alguns consensos. Para o Carlos Pereira e para o Marcos Mello, que não são petistas, o governo Dilma ele representa um pouco a perda do consenso da responsabilidade fiscal, porque foi um governo que gastou muito, mais do que arrecadou, e voltou a ter uma inflação, que é uma coisa que o Brasil não tinha, embora muito longe daquela de você comprar o feijão no dia 1º, né? Mas a inflação da Dilma chegou a 12 pontos, 13 pontos, 14 pontos, que é alto, né? Há muito tempo não tinha isso, né? Depois também não voltou a ter, né? E o governo Bolsonaro, ele representa um pouco até a perda do... Eu não digo que o Brasil perdeu esse consenso, mas ele é o primeiro presidente que ele não tem muita clareza sobre o consenso da democracia, porque desde que a gente teve a democracia, né, que a gente concordou que queria democracia, todos os políticos brasileiros, toda a geração política era formada na oposição à ditadura militar, né? E ninguém elogiava a ditadura, ninguém achava que a ditadura não tinha sido tão ruim assim, né? E o Bolsonaro ele é o primeiro presidente que ele relativiza isso. Na Guerra Fria tem uma definição de esquerda e direita que foi usada por vários caras. Um dos que escreveu um ensaio sobre isso foi aquele Isaiah Berlin, que a direita é uma coisa que da direita ela privilegia a liberdade, mas não a igualdade,
e a esquerda a igualdade, mas não a liberdade. Isso explicaria Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e o mundo capitalista seria o mundo que acha que a liberdade é o valor principal, mas a igualdade não seria tão importante, tanto que são sociedades muito desiguais. Bem, tudo entre aspas, aí, liberdade e igualdade. Né? E a União Soviética seria o país que quer criar um sistema igualitário, né? Todo mundo ali tem uma mesma condição social, mas em troca sacrifica a liberdade, né? Então, esse era o pensamento que era hegemônico no tempo da Guerra Fria. Mas esse pensamento vai complicando. E aí você chega num sistema que você tem várias direitas e várias esquerdas, que é o que a gente tem hoje, né? E como é que a gente chega nessa coisa das várias direitas e das várias esquerdas? Tem dois pensadores que eu usei muito. Um é o pensador mais central nessa questão de direita e esquerda, que é o Norberto Bobbio. Vocês já ouviram falar nesse cara? É um italiano aí que chegou a ser deputado, um cara meio ligado na centro-esquerda na Itália, né? Foi político, estudioso de ciência política, advogado, filósofo, etc. E ele faz um livro que chama justamente Esquerda e Direita, que é a principal referência que a gente usa até hoje para diferenciar a esquerda de direita, né? Então, qual é o ponto de partida dele? O ponto de partida dele é uma crítica a essa ideia de que a direita quer a liberdade, mas não a igualdade, a esquerda quer a igualdade, mas não a liberdade. A democracia ela virou um consenso na esquerda e na direita, então não dá para você dizer que a questão da liberdade é o que define a direita, enquanto a igualdade define a esquerda. Porque eu tenho um problema aqui, uma grande parte da esquerda, ela também quer a liberdade. Então, fica mais complicado isso aí. E o fim da Guerra Fria, ele deixou isso mais ou menos claro, né? E você tem essa nuance. E aí ele chega na seguinte ideia, que é a ideia majoritária até hoje, que é o que define a esquerda, o que diferencia a esquerda da direita. Para a esquerda, a igualdade é um valor. Essa é a questão. Para a direita, a igualdade não necessariamente é um valor. Mas aí tem uma nuance que é interessante, que quando você está falando em igualdade, você está falando em diminuição da pobreza, ou não necessariamente. E aí a resposta do Bobbio é não necessariamente. Por quê? Em qualquer sociedade, qualquer força política que disputa o poder, ela quer fazer algum tipo de inclusão social. Ela quer, de alguma maneira, diminuir a pobreza. Por quê? Quanto mais ela melhorar a condição de vida das pessoas, mais as pessoas vão votar nela, dentro de uma democracia. Eu preciso que as pessoas melhorem de vida. Se as pessoas não melhorarem de vida, elas não votam em mim. Isso é um critério econômico bastante... eu diria que quando você pega a ciência política e você olha o que leva mais um governo a ser reeleito? Um governo é reeleito, em geral, quando as pessoas melhoram de vida, né? Quando a economia vai bem, é muito provável que o governo seja reeleito. E quando a economia vai mal, é muito provável que o governo não seja reeleito. Então, todo mundo quer que as pessoas melhorem economicamente, tanto a direita quanto a esquerda. A diferença é que, para a direita, se houver prosperidade, ou seja, se a economia crescer, independentemente de aumentar ou diminuir a desigualdade, você vai ter mais inclusão social. E pode acontecer isso, você pode ter uma sociedade que é mais desigual, mas ela vai ficando mais rica ao mesmo tempo. Você tira pessoas da pobreza sem mexer na igualdade. Então, para a direita, isso é suficiente. A gente pode citar países assim, Índia, por exemplo, é um país que tem uma desigualdade imensa, mas, ao mesmo tempo, ela diminuiu bastante a pobreza nos últimos tempos, porque o país teve um crescimento econômico muito alto durante esse período. Né? Então, esse é o valor que a direita oferece. Ela chega e fala, estou te oferecendo prosperidade. A gente vai fazer um país com poucos impostos, com facilidade para fazer negócio, todo mundo vai conseguir, vai ter condições de progredir,
e aí com isso, mesmo tendo uma desigualdade grande, mesmo os ricos ficando mais ricos, você vai ter algum tipo de inclusão social, as pessoas vão melhorar. Essa é a proposta de valor da direita. Aí a esquerda chega e fala, isso não é suficiente, porque mesmo que você diminua a pobreza, se você tiver muita desigualdade, vai ser uma sociedade ruim, porque você perde o sentido de coesão, é, é, você tem pessoas em lugares muito diferentes, e isso não é bacana, isso não é legal. Então, eu, esquerda, vou aumentar os impostos, eu vou, com um nível de impostos mais alto, criar políticas públicas, e com essas políticas públicas eu vou diminuir a desigualdade. Então, essas seriam as duas propostas de valor diferentes. Então, a partir daí, o Bobbio deduz dois eixos. Então, aí a situação vai começar a complicar, né, que é legal, que é bacana, vai ter mais nuance, né? Como disse o Caio, várias esquerdas, várias direitas, né? Você tem um eixo, que é o eixo da democracia, que separa democratas de autoritários, né? Então, isso não tem nada a ver com esquerda e direita, segundo ele, porque você pode ter uma esquerda democrática e uma esquerda autoritária, como a gente viu aí, né? A esquerda autoritária, sei lá, ditaduras como a União Soviética, mas as esquerdas que ele olha nos países europeus que são democráticas. E você pode ter direitas democráticas, mas você também tem direitas autoritárias. Todos os regimes militares da América Latina. Aqui no Brasil a gente teve um regime autoritário de direita, né? Não era o comunismo aqui, era ditadura militar de direita, né? Então, o eixo da democracia não separa de direita de esquerda, separa democratas de autoritários, eixo 1. Aí tem o eixo 2, que é o eixo da inclusão social. Esse eixo, você tem dois tipos de inclusão. A inclusão que a esquerda propõe, que é uma inclusão com políticas públicas, aumentando a igualdade, diminuindo a desigualdade. E a direita, que uma inclusão pela via da prosperidade. Eu vou criar condições na economia para que todo mundo prospere, mas aí meio cada um por si, de acordo com o seu mérito, e eu não me preocupo que tenha desigualdade, porque a desigualdade faz parte. Então, são duas maneiras de você pensar a inclusão social. Então, esta é o approach clássico de direita e esquerda hoje, que é o do Norberto Bobbio, que até hoje é o cara que mais citado como o cara que criou um critério para diferenciar esquerda e direita. Porém, vai complicar ainda mais. O Bobbio, ele tem o livro dele chama Esquerda e Direita, tem um subtítulo que eu não lembro qual que é. Tem um cara que é interessante, que é um cara chamado Anthony Giddens. Ele escreveu um livro que chama Para Além de Esquerda e Direita. Por coincidência, no mesmo ano que o Norberto Bobbio escreveu Esquerda e Direita, 94, né? 89, você tem o fim do Muro de Berlim. Aí os caras ficaram pensando em como redefinir esquerda e direita. Aí, em 94, o Bobbio chegou lá, pá, esquerda e direita, tá aqui a minha nova definição. E o Giddens chegou e falou, não, eu vou para além de esquerda e direita. O Giddens ele é conhecido por um conceito que ele criou, que tem a ver com esquerda e direita, que chama terceira via, né? Uma coisa que saiu meio de moda, mas que, como conceito, mas é uma coisa que definiu governos de centro-esquerda nos anos 90, nessa época. Então ele está falando principalmente de dois governos, Bill Clinton, democrata nos Estados Unidos, e Tony Blair, trabalhista na Inglaterra. Mas o conceito dele, quando você olha direito, ele vai estabelecer dois eixos novos, mas o pensamento dele é menos cartesiano que o do Bobbio, é um pouco mais caótico, né? O Bobbio é um italiano certinho, o Giddens é um inglês malucão, né? Então, o inglês, o Giddens, ele pensa de uma maneira mais criativa, digamos assim. E qual que é o jeito que ele pensa? Ele pensa que, no tempo que tinha o comunismo, a grande força disruptiva das sociedades era o comunismo. Quer dizer, você tinha ali uma democracia, uma sociedade mais ou menos arrumadinha. Aí o comunismo, vinha uma revolução comunista e mudava essa estrutura, né? Com a queda do Muro de Berlim, praticamente a revolução comunista, a ideia, a probabilidade de ocorrer uma revolução comunista na sociedade ficou muito remota. Isso deixou de estar um pouco no cardápio da política,
Porque a Revolução Comunista tinha muito a ver com o fato de que, a partir do momento que você fazia uma Revolução Comunista, você recebia um subsídio da União Soviética. Você tinha uma potência que te apoiava, né? Cuba foi isso, né? Os países africanos, ex-colônias portuguesas, por exemplo, né? Quase todos viraram países comunistas depois que ficaram independentes de Portugal, porque também tiveram algum tipo de apoio da União Soviética. Guiné, Cabo Verde, tinham partidos socialistas que tinham um tipo de apoio. A partir do momento que você não tem esse apoio, ficou mais complicado. Então, isso sai do cardápio. Mas ele fala que tem uma força disruptiva grande no mundo, que é o neoliberalismo. É um liberalismo muito forte dentro de um contexto de globalização que desestrutura as sociedades. Então, você tinha, por exemplo, países europeus, social-democracia europeia, tal. Você tinha aquela coisa de... o que define a social-democracia? O que define o regime social-democrata europeu, aquele social-democrata antigo, né? Ele é definido pelo fato de que você tem patrões, empregados, sindicatos fortes e o governo fazendo uma espécie de pacto entre capital e trabalho, né? Então o governo chega e faz uma lei, olha, ninguém vai poder demitir um empregado depois, enquanto não completar 3 anos que ele está contratado. É uma lei, estou arbitrando isso. Tem um salário mínimo, todo mundo vai ter que ganhar pelo menos tanto. E aí vira um regime de centro-esquerda bem interessante, a social-democracia clássica, porque é um regime que realmente aumenta a igualdade, porque você tem salário mínimo para os trabalhadores, você tem algum tipo de estabilidade no emprego para os trabalhadores, você tem garantias para os trabalhadores. Mas quando você tem a globalização, essa globalização neoliberal, entre aspas, porque esses conceitos são difusos também, mas do jeito que o Giddens mostra no livro dele, o que ele chama, o mundo todo se integra, e aí não tem como você manter essas conquistas mais. Por quê? Se você tem uma lei que, por exemplo, na Suécia, está um exemplo clássico, na Suécia, Ericsson, fábrica de telefones na Suécia, uso de telefones. Os operários da Ericsson, eles estão protegidos contra a demissão e estão protegidos de ter salários muito baixos, porque eles fazem negociação todo ano. O que faz a Ericsson? Ela fecha a fábrica na Suécia e abre no Paraná, no Brasil, que não tem uma lei trabalhista tão forte. Paga menos, não tem estabilidade no emprego para os trabalhadores e demite os caras na Suécia que tinham estabilidade e ganhavam mais. Isso vale para o capitalismo de uma maneira geral, que os empregos que tinham na Europa, nos Estados Unidos, nas sociedades mais avançadas, e que tinham ido mais longe num pacto social mais equilibrado, vão para o Brasil, ou para a China, ou para o Vietnã, mais para a Ásia de uma maneira geral, porque no Brasil a gente ainda tem lei trabalhista, né? Mas no Vietnã não tem, na China não tem. Na China e no Vietnã, o cara trabalha sem ter horário e topa ganhar um salário muito baixo, porque são países em que você tinha muita pobreza, muita miséria, gente que ficava no campo plantando arroz, o cara para de plantar arroz no campo, que é uma das culturas mais pobres que existem, e vai para a cidade. Qualquer salário que ele ganha, ele está melhor do que o cara que está plantando arroz, né? Então, o que você tem? Diminuição de pobreza na Ásia, né? Diminui a pobreza lá com a globalização, mas nas sociedades ocidentais, aumento de desigualdade, porque você não consegue mais manter os salários e você não consegue mais manter as estabilidades de emprego, né? Então, o que acontece? Aí vem o Giddens, né? Então, vem esse troço de estrutura o mundo, como a gente conhecia. Aí ele vê 2 reações a isso. Uma reação, segundo ele, o que acontece na Inglaterra, né? Ele pega o caso inglês, mas aí vale para muitos outros países, né? Dá para generalizar um pouco. O que acontece na Inglaterra? Você tem o neoliberalismo chegando lá, Margaret Thatcher, né? Não, é isso mesmo, tem que ser assim, porque isso vai aumentar a eficiência do mundo, no fim todo mundo vai acabar ganhando, vamos baixar os impostos,
todo mundo vai poder abrir o seu negócio, o cara perdeu o emprego, beleza, abre uma quitanda, eu baixo o imposto, ele vai lá, abre uma quitanda e vive disso, né? Ela própria citava o próprio exemplo dela, o pai dela era um quitandeiro, empreendedorismo e tal. Então, você pode se adaptar ao liberalismo dentro da globalização. Ou você pode reagir a isso, e aí tem duas reações, segundo Giddens. Uma seria a terceira via, que é como ele via que era o que a esquerda poderia fazer nesse contexto. A esquerda ela pode brigar para manter os empregos e manter os salários? Não pode, porque não tem como você competir com isso. As próprias empresas inglesas ou suecas, elas vão fechar os empregos e abrir fábricas em outros lugares se elas conseguirem gente que ganha menos e que tem menos estabilidade. O que eu posso fazer contra isso ou para equilibrar um pouco isso? Eu posso criar benefícios sociais que compensem isso e que aparelhem melhor os operários. Então, o que o Partido Trabalhista faz? Eu vou criar eu não consigo manter o emprego, mas eu posso criar um grande seguro-desemprego. Eu posso melhorar ainda mais o meu sistema de saúde. Se o cara estiver desempregado, ele pelo menos, se ele ficar doente, ele vai ter saúde de graça. E eu posso criar cursos de qualificação em áreas que a China e o Vietnã não vai roubar. Áreas que tenham a ver com digital, informática e tal. Então, esse operário ali, ele vai pelo menos, vai ter um curso para poder ser um cara competitivo numa outra área, vai trabalhar num banco, vai trabalhar no setor de TI, sei lá, em alguma área que aqui o meu país é competitivo, em vez de ser um operário de fábrica, porque o emprego de fábrica foi para a China e para o Vietnã, e para o Brasil. Então, eu posso criar benefícios sociais que melhoram isso. Então, essa é a ideia dele de esquerda. A direita abraçaria o liberalismo e a esquerda, para compensar, criaria benefícios sociais, etc, etc. Bom, mas nem toda a direita abraçaria o liberalismo. E aí ele vê o surgimento de uma outra direita que chega e diz, não, o liberalismo desestruturou a nossa sociedade. O que a gente precisa? Valores. A gente precisa voltar aos valores tradicionais, pátria, religião, família, porque isso evita que a sociedade se desestruture nesse contexto. Então, o cara perde o emprego, mas eu crio um auxílio família que cria um núcleo familiar bacana e a família passa a ser uma coisa importante dentro do contexto social, né? Então, você tem ali três coisas surgindo: o liberalismo, a social-democracia de terceira via e o conservadorismo. E ele fala de uma quarta coisa que acontece dentro da visão dele, que é, como a esquerda, de uma maneira geral, ela perdeu a possibilidade de fazer uma revolução comunista, porque isso é uma possibilidade muito remota, né, desde que a União Soviética caiu. Então, para onde a esquerda foi, segundo ele? A esquerda foi, aí acho que foi a Gabriele que falou, para as causas culturais. Então, começam a surgir cada vez, já existia na sociedade movimentos feministas, já existia na sociedade movimentos contra a discriminação racial, já existiam na sociedade vários desses movimentos desde os anos 60, né, da época da era dos direitos civis. Esses movimentos, às vezes, eram vistos com uma certa desconfiança pelos partidos de esquerda, porque os partidos de esquerda achavam que isso tirava o foco da coisa mais importante, luta de classes, revolução e tal. Quando acaba a luta de classes e revolução, os partidos de esquerda abraçam as causas progressistas culturais. Então, surgem aí quatro coisas. O neoliberalismo versus a social-democracia versus a terceira via. E surge os conservadores e os progressistas. Então, a gente tem aí dois eixos surgindo. Eu falei do eixo da democracia e do eixo da inclusão. Aí você tem o eixo da economia, que é abraçar o neoliberalismo ou compensar o neoliberalismo com políticas sociais, e um eixo da cultura, que opõe conservadores e progressistas. Conservadores que querem reagir ao neoliberalismo com valores, a proposta de valor são os valores, e progressistas que abraçam as causas culturais,
ou abraçam as causas dos direitos civis antigas. Então, eu tenho 4 eixos aí. E desses 4 eixos, eu tenho um monte de posições diferentes, né? Eu tenho uma posição autoritários ou democratas, eu tenho um eixo que está ali. Eu tenho uma posição esquerda e direita no sentido de mais igualdade ou menos igualdade. Eu tenho uma posição liberais e sociais-democratas no sentido de abraçar o liberalismo ou políticas públicas. E eu tenho uma posição cultural progressista ou conservadora. Ou seja, se você olhar 4 eixos, você tem pelo menos 16 posições se você combinar tudo isso, né? Entre 1994 e 2010, durante os 8 anos do Fernando Henrique e os 8 anos do Lula, a gente teve meio que um governo de terceira via no Brasil. A gente teve um governo de centro-esquerda de terceira via, que tem muito a ver com esses nossos consensos que a gente falou lá atrás. A gente falou democracia, que são governos democráticos, completamente democráticos, né, fizeram eleições, se submeteram a eleições e tal. São governos que não brigaram de uma maneira radical contra a hegemonia da globalização liberal, né? O Fernando Henrique foi chamado de neoliberal pelo PT durante todo o período que ele era governo, porque ele tinha economistas liberais, que, aliás, de uma certa maneira, ajudaram a criar aquela estrutura fiscal que acabou com a inflação. Mas quando o Lula chega ao poder em 2002, ele cria um time de economistas, ele pega um time de economistas liberais também. Alguns dele do governo Fernando Henrique mesmo, né? E então você tem uma estrutura ali que não briga com a globalização e que, através dessa estrutura econômica, cria também mecanismos de responsabilidade fiscal que controlam a inflação, né? Então, isso é tipicamente terceira via. E também, esses governos, eles têm aumento de imposto e investimento em política social. O governo do PT tem isso muito claramente, né? A gente vê Bolsa Família, a gente vê... O Bolsa Família é a coisa mais reluzente que tem no governo do PT como política social. Mas a gente tem também, se você chamar o Fernando Henrique de neoliberal, como o PT chamava, por causa da área liberal na economia, você esbarra num problema que o governo Fernando Henrique foi um governo que elevou muito o imposto no Brasil, elevou muito a carga tributária. Um governo liberal não aumenta a carga tributária, ele baixa a carga tributária. É a Margaret Thatcher. Eu diminuo o imposto, corto o benefício social e mando e falo para as pessoas, vou com a minha proposta de valor. Aproveita que não tem imposto e abre uma loja, né? É o liberalismo Reagan e o liberalismo Thatcher. O Fernando Henrique não é isso, o governo que aumentou o imposto. E ele gasta, sim, na área social, principalmente em uma coisa, educação básica, que é uma coisa que é universalizada no governo Fernando Henrique. Foi o governo que mais aumentou o número de pessoas na escola, de crianças na escola. Melhorou a qualidade da educação, é um passo que até agora a gente não conseguiu dar, né? Quer dizer, a gente está dando, a gente melhora muito devagar na educação básica, mas que universalizou, né? Então, na briga política entre o PT e o PSDB durante esses anos todos, um chamava outro de neoliberal, outro de falava vai para Cuba, vai transformar o Brasil na Venezuela e tal. Agora, isso é muito a briga política. Quando você analisa políticas públicas dos dois governos, há muita semelhança desses períodos. Tem algumas diferenças. O governo Fernando Henrique fez privatizações, o Lula não fez privatizações, mas ele também não foi um governo que dá para dizer que ele deu grana criou novas estatais ou usou grana do Estado para turbinar setores da economia. Isso também não aconteceu, pelo menos até um determinado momento, né? Então, hoje a literatura, saiu recentemente um livro, eu não lembro o nome aqui, depois eu até passo para vocês se vocês tiverem curiosidade, que é um livro de vários economistas de esquerda e de direita, que de uma maneira eles mostram que teve são vários artigos mostrando que teve mais semelhanças e diferenças dentre esses dois períodos, né? Então,
dá para dizer que quando a gente fala em democracia, inclusão social e responsabilidade fiscal, a gente teve no Brasil durante muito tempo um grande consenso de terceira via, né? Então, essas são as de social-democrata de terceira via, de centro-esquerda. O Brasil teve um largo período de centro-esquerda. No governo Collor, o governo Collor era para ser um governo liberal, era para ser um governo de centro-direita. Mas era um governo muito ruim, né? Meio que não virou nada, não conseguiu implantar nenhuma política, não conseguiu controlar a inflação, fez uma abertura comercial, mais ou menos, e tal. Ali seria um governo liberal. O governo Dilma, ele muda um pouco essa lógica. É uma mudança de lógica que começa, na verdade, no segundo governo Lula, que era um governo que estava tudo indo muito bem, né? Então, o Brasil tinha ali commodities, exportava para a China, paga a dívida com a FMI, um momento maravilhoso, um dos melhores momentos do Brasil, né? E aí começa, dentro do governo Lula, a crescer uma ideia, que é uma ideia que vem no Brasil desde os anos 50, que é, dentro da social-democracia clássica europeia e também da social-democracia de terceira via, qual que é o papel do governo? O papel do governo é cuidar das pessoas. É basicamente criar sistema de saúde bacana, criar sistema de educação bacana e gratuito, e criar renda mínima para quem não tem nada, né? Para aquela coisa que o Lula tirou o país do mapa da fome, né? Você teve um programa de renda mínima que levou as pessoas a não passarem fome, né? Não muito mais que isso, né? Porque é pouco dinheiro, R$ 140, R$ 150, mas é o que consegue garantir uma cesta básica para uma família que está muito vulnerável, né? E não é papel do governo ajudar setores da economia, porque isso tira dentro desse pensamento social-democrata europeu, clássico, e depois o pensamento de terceira via, porque você tira o dinheiro que iria para saúde, educação, segurança pública e programas sociais, né? No final do governo Lula, como havia dinheiro, começou-se um time de economistas que de uma escola que se chama no Brasil de desenvolvimentista, começou a pensar, que surgiu nos anos 50, começou a pensar, não, a gente também pode aproveitar para turbinar alguns setores econômicos brasileiros, né? Que é um pensamento que tem no Brasil até hoje, e chama desenvolvimentismo, isso. E aí isso começou no final do governo Lula. Primeiro a ideia de subsidiar a indústria naval, então você usava grana para... na verdade, o dinheiro vinha da Petrobras, né? Em vez de eu comprar a sonda para extrair petróleo mais barata, eu compro só a sonda brasileira, porque eu gero emprego no Brasil. Turbinar a indústria da construção no Brasil. Eu subsidio empresas tipo Odebrecht para que essas empresas sejam competitivas no mundo inteiro e consigam gerar empregos no Brasil, né? Então, esse é o pensamento desenvolvimentista. Esse pensamento, ele foi muito forte no governo Dilma, que é uma economista dessa escola, ela acredita nisso, né? E isso traz algumas vantagens, digamos assim, né? Você cria algumas empresas fortes no Brasil, né? Chamam campeões nacionais, mas tem uma desvantagem. Ou você tira dinheiro da área social para investir nessas empresas, ou você pode perder o pilar da responsabilidade fiscal, ou seja, quebrar e gerar inflação, né? Que foi um pouco o que aconteceu no governo Dilma, né? Então, dá para você dizer que o governo Collor tenta ser um governo liberal, os governos Fernando Henrique e Lula são governos social-democratas, de alguma maneira. A partir do governo Lula, no governo Dilma, você tem um governo desenvolvimentista, aí o Brasil dá uma quebrada mesmo, não passa a ficar sem grana, tem todos aqueles problemas que a gente viu. Aí tem um governo Temer que tenta ser um governo liberal, e aí vem o governo Bolsonaro, representa uma certa nostalgia da ditadura militar, e os eleitores dele eram os nostálgicos da ditadura militar. Depois ele pega um pouco o conservadorismo popular / religioso, de que fala o Giddens, e depois ele pega uma adesão dos liberais no final.
que é uma adesão meio de ocasião, que agora alguns liberais estão desembarcando, né? O Paulo Guedes seria o enclave liberal dentro do governo Bolsonaro. Na primeira eleição da democracia brasileira, que foi a eleição de 1989, você tinha todos esses campos disputando. Você tinha o PT, que representava uma esquerda mais socialista naquela época, era ainda 89, né? Então você tinha ainda alguma coisa de socialismo, algumas ideias, que ainda tem no debate público brasileiro. Talvez não muito no PT, talvez em outros partidos mais à esquerda. O PSOL era para ser um pouco isso, né? Então você tem você teria alguma inspiração socialista, um grupo de inspiração socialista. Você tem um grupo social-democrata que, em 1989, era o PSDB, mas depois o PT também vira social-democrata no governo Lula, né? Aí você tem o PDT, que seria o do Brizola, seria a ideia desenvolvimentista, que hoje o PDT é um pouco isso, o Ciro às vezes é isso, às vezes não é, mas tem uma corrente assim no PT também, então o desenvolvimentismo está aí também. O liberal, em 1989, era um cara chamado Guilherme Afif Domingos, que foi candidato à presidência da República, que teve o programa de governo dele traçado por um cara chamado Paulo Guedes. Ele fez o programa do Afif em 89. Desde 89, o Paulo Guedes está tentando entrar em algum governo. Os tucanos nunca quiseram ele, porque achavam que ele era liberal demais, mas ele conseguiu entrar agora, né, nesse governo. Então você já tinha essa ideia liberal em 89. E você tinha uma ideia meio revisionista, saudosista da ditadura, num candidato que representava a ditadura, que era o Paulo Maluf, na época. Ele era um quadro da ditadura que dizia, olha, não foi tão ruim, a ditadura fez muita coisa, o Brasil cresceu e eu posso fazer um novo milagre brasileiro se eu for eleito presidente da República. Então essas posições estão no debate brasileiro até hoje, só que elas vão variando de lugar, vão de um lugar para o outro, né? Então você tem o desenvolvimentismo, você tem o liberalismo, você tem a social-democracia, você tem um revisionismo autoritário, você tem algum tipo de socialismo, e essas coisas vão variando e vão mudando de partido a partido. Hoje elas estão aí também, de alguma maneira, meio espalhadas nos partidos que a gente tem, espalhadas nos movimentos sociais que a gente tem. Então essa é um pouco a minha visão do que é de esquerda e direita no Brasil hoje.